Bem-vindo uma vez mais a uma nova série de podcasts do jornal The Blind Spot e que se chama A Guerra dos Mundos. Vamos então para a segunda parte desta série de episódios e o tema será a revisão da Constituição Portuguesa à luz das modificações neste momento emergentes no seio da OMS. O meu nome é Mónica Rodrigues, subdiretora do jornal The Blind Spot, e temos na equipa Pedro Quartim Graça, professor universitário. Pedro, faça a palavra. Um gosto uma vez mais, connosco também o professor António Garcia Pereira, que nos vai ajudar nesta interpretação relativamente à Constituição Portuguesa e à sua revisão. Estamos em vésperas desse processo. É um processo facultativo, não era obrigatório que houvesse revisão da Constituição, mas a verdade é que 8 partidos políticos portugueses apresentaram projetos. E a primeira questão que eu gostava de lhe colocar é o seguinte: em praticamente todos, com exceção dos projetos do PCP, do PAN e da Iniciativa Liberal, os outros partidos propõem a substituição da expressão direitos do homem por direitos humanos. Isto visto assim por parte de uma pessoa que entende pouco destas questões, parece relativamente indiferente estar lá uma coisa ou estar outra. Só que nós sabemos que estas coisas não são necessariamente assim. Fazendo também apelo à sua experiência anterior enquanto Presidente da Comissão de Direitos do Homem e da Ordem dos Advogados, o que é que o Sr. Professor acha sobre esta questão? Eu acho que, naturalmente, as preocupações com a igualdade de género são muito legítimas, mas acho que se tem conhecido também aí exageros e que não têm nada a ver com a luta verdadeira por uma igualdade substancial entre as pessoas, independentemente do seu género, da raça, do credo político ou religioso ou outro fator. Enfim, a língua portuguesa designa no plural pelo masculino os dois géneros. É pelo facto de, em vez de se dizer direitos do homem, que se vai passar a dizer-se direitos humanos, que nós vamos ter uma preocupação e uma ação mais efetiva relativamente a essa matéria. Eu acho que de todo não, e que é uma questão puramente formal. Mas, desculpe interromper, terá só a ver com questões de género? Ou haverá outras questões que se podem levantar à volta desta possível mudança? Eu acho que se podem levantar várias questões, mas eu acho que, digamos que, distorcer, mudar o rumo que nós deveríamos seguir relativamente à preocupação pelos direitos dos cidadãos e das cidadãs, se quiser dizer assim, para uma questão dessas, eu acho que acaba por desvirtuar aquilo em que nós nos devíamos preocupar, que é, nós temos uma Constituição com um elenco muito considerável de direitos, liberdades e garantias, mas um elenco formal, porque do ponto de vista da substância, se há campo em que o fosso entre o direito, digamos, legislado e aquilo que as escolas sociológicas do direito chamam o direito vivo, isto é, a forma como ele verdadeiramente funciona na realidade, em que esse fosso é muito grande, é ao nível do direito constitucional. E, portanto, nós nos devíamos preocupar, com várias coisas, enfim, não me quero afastar do tema central, mas dizer, por exemplo, porque é que o Tribunal de Contas tem um regime de custas próprio que neste momento atinge tais valores que torna impossível ao cidadão comum lá chegar com a apreciação da fiscalização da constitucionalidade das leis, porque é que uma instituição como a Ordem dos Advogados não tem também, como acontece em muitos outros países, poder de suscitar a fiscalização da constitucionalidade, porque é que nós não temos um recurso de amparo e temos apenas um recurso de verificação da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das normas, que ainda por cima é interpretado e aplicado pelo Tribunal Constitucional de uma forma ultra restritiva e ultra formalista, que aliás já valeu uma condenação do Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e Direitos Humanos. Portanto, devíamos era de facto preocupar com isso. O campo que tem sido aberto com coisas que agora já se dizem respeito diretamente ao nosso tema, que é o remeter as condições ou os limites do exercício de direitos, liberdades e garantias para os, abre aspas, termos da lei. Porque quem tem memória também sabe que a Constituição de 1933, no seu célebre artigo 8º, consagrava formalmente uma série de direitos e depois esvaziava-os todos com um ponto onde dizia lei especial regulará o exercício dessas liberdades e, obviamente, a lei especial a regular era a impedir o exercício desses direitos. E eu acho que esse é que deve ser o centro de gravidade da questão.
Bem, muito obrigado. Isto leva-me, aliás, a uma segunda questão, que foi inclusivamente já abordada há pouco no primeiro episódio, que tem a ver com o período de tempo durante o qual, pelo qual passámos, nos últimos 2, 3 anos, não é? Que, como bem referiu, se caracterizou a posteriori com um grande atraso e sem eficácia nenhuma concreta. São as tais decisões que eu chamo a título póstumo. Exatamente, com os tais, ou para emoldurar, digamos assim, as tais decisões do Tribunal Constitucional, não é? E que parece virem agora a conhecer propostas de alteração por via da legalização, chamamos de assim, dos procedimentos que foram considerados ilegais, inconstitucionais. São as alterações do artigo 27. Exatamente, mas com a particularidade de, no fundo, se pretender agora criar uma nova forma de privação dos direitos, liberdades e garantias, nomeadamente da liberdade dos cidadãos, com um pretexto, que será aquele que permitirá que as pessoas possam vir a ser privadas de liberdade para serem confinadas ou para serem internadas por razões de saúde pública, e aqui difere um pouco de projeto para projeto, embora nós também saibamos que um dos partidos que propôs, neste caso o PSD, propunha inclusivamente que este internamento pudesse ser feito, numa primeira fase, sem qualquer intervenção do Tribunal, ou seja, que apenas uma entidade administrativa de saúde pudesse decretar um internamento e por isso ficava a coisa. E, portanto, no fundo, a pergunta que eu quero colocar é como é que é possível, qual é a justificação, qual é a legalidade, qual é a razão de ser e o que é que lhe parece, no fundo, destas propostas de PS e PSD e de outros partidos e que riscos implicam estas mesmas propostas? Quando foi do tempo da Troika, em matéria de leis laborais, eu ouvi muitas vezes, quando me pronunciava criticamente em relação a medidas, algumas até inclusivamente ainda além do próprio memorando da Troika, e medidas anti-trabalhadores, com o argumento de que a Constituição impede isso, então mude-se a Constituição. E, portanto, é essa mesma lógica agora aplicada aqui, porque, de facto, que o artigo 27, na sua formulação atual, não permite, por uma mera decisão de uma autoridade administrativa e sob a invocação, enfim, de razões de saúde pública, pois já lá vamos, porque até essas não estão densificadas, uma autoridade administrativa possa privar um cidadão da liberdade. Portanto, para explicar, o artigo 27 consagra o princípio geral do direito à liberdade e depois refere as situações em que pode haver uma privação dessa liberdade. Toda a gente percebe a condenação de uma pena, a adoção de medidas de coação como a prisão preventiva, mas quando chega o projeto do PS e do PSD, acrescentam uma linha, tristemente célebre, a linha I, em que, e leio do PS, separação de pessoa portadora de doença contagiosa grave ou relativa à qual existe fundado receio de propagação de doença ou infecção grave. Portanto, primeiro ponto, basta aquilo que seja uma fundada receio de propagação. Quem é que concretiza este conceito? Vai ser as autoridades, vai ser a Direção-Geral de Saúde, vai ser a doutora Graça Freitas que vai dizer outra entidade não judicial qualquer, e depois diz, determinada pela autoridade de saúde por decisão fundamentada, pelo tempo estritamente necessário, em caso de emergência de saúde pública, com garantia de recurso urgente à autoridade judicial. E, portanto, aqui a lógica vais dentro primeiro, isto é, ficas privado da tua liberdade primeiro, e depois terás possibilidade de recurso urgente à autoridade judicial. Não é necessário que esta medida seja determinada para a autoridade judicial, que é o que eu acho que deve ser o princípio nos termos do artigo 27, uma vez adotada, num prazo muito curto, e lembremos que se a polícia detiver um cidadão, tem que o apresentar a um juiz de instrução no prazo máximo de 48 horas, ser necessariamente ratificada por decisão judicial sob pena de a pessoa ter que ser imediatamente libertada. Isto significa que poderemos ter, na teoria, ou até na prática, a ser aprovado, dezenas ou centenas de milhares de pessoas confinadas. Sim, porque no fundo, presas. Sim, presas, porque a célebre decisão da juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Ponta Delgada, que depois foi confirmada na segunda instância e mais tarde pelo Tribunal Constitucional, exatamente o que aponta que aquelas pessoas estavam privadas da liberdade, guardadas à vista,
porque foram enfiadas num quarto do hotel e foi-lhes lá metida segurança à Exatamente. porta para não poderem sair, unicamente com base num juízo de suspeição e determinado por autoridade administrativa. E como essa medida foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, há a Constituição proíbe isto. Então vamos passar a permitir, vamos mudar a Constituição de forma a que seja possível isto. E tudo o que seja permitir a privação da liberdade por decisões de autoridades administrativas é, de facto, um entorce grave aos nossos princípios fundamentais que estão consagrados com razão, porque se sabe exatamente que a possibilidade de ser uma autoridade administrativa a decretar uma medida dessas abre a porta a toda a sorte de arbítrios, inclusivamente denúncias falsas e a possibilidade de utilização de forma, digamos, inclusivamente abusiva e extrema desses poderes por parte de uma entidade administrativa para, pura e simplesmente, digamos, silenciar ou maniatar alguém. Há aquela pessoa está a fazer muitas críticas ao governo, há aquela pessoa que está a levantar dúvidas quanto à cientificidade das medidas adotadas, e então toda a gente percebe que é fácil, invocando-se uma razão de emergência sanitária, se for uma autoridade administrativa a determinar, e teremos as pessoas privadas de liberdade por decisões administrativas. Aliás, e é extraordinário que a gente não veja juristas, que não têm que ser pessoas de esquerda, juristas que ao menos aqui não perderam completamente o norte do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias, a chamarem a atenção exatamente para o que está aqui preparado. Aliás, se me permite, para além de todos os atropelos que nós fomos vendo acontecer, verdadeiramente deu-me um certo alerta a alguém que a certa altura terá comentado que estava na altura de nós pormos para trás os tratados de Nuremberg. Ali, quer dizer, as campainhas soam todas, não é? E realmente ficamos com aquela pergunta. As coisas têm de ser chamadas por nome. Isso é a teoria nazi de que os fins justificam os meios. E todos nós sabemos que sempre que se legitimou esse tipo de atuação, então o indivíduo roubou a carteira, passou-a para um cúmplice que fugiu. O proprietário da carteira está privado ilegalmente do seu bem. Porque é que se não dá de dar uns safanões a tempo naquela sinistra criatura do ladrão até ele vomitar o nome do cúmplice? E a partir daqui, pois se este indivíduo é suspeito de terrorismo, porque é que se não lhe há de dar choques elétricos, pendurá-lo de cabeça para baixo, sujeitá-lo a sessões de afogamento, etc. Tal, porque com isso a gente vai conseguir sacar informações. E a certa altura, aqueles que defendem e aqueles que utilizam esses métodos tornam-se iguais ou piores do que aqueles que eles dizem combater. E, portanto, essa é a história também que se aplica, aliás, noutros domínios, mas em que o que está em causa é a mesma lógica, aos justiceiros. Inclusive aos juízes de instrução justiceiros. Porque a história demonstrou que todos aqueles que apareceram na altura como uma grande aura na comunicação social, nas comunicações sociais dos vários países, como seriam os super juízes e os super procuradores, e um dos exemplos típicos é a Itália, a verdade é que acabaram por se revelar tão criminosos ou pior do que aqueles que eles diziam combater. O Sr. Baltasar Garzón, que foi tão insensato por ter emitido um mandato de captura ao ditador fascista Pinochet, acaba por ser sancionado por se ter descoberto que tinha ordenado escutas ilegais às conversas entre arguidos, treinados presos e respectivos advogados. Portanto, a certa altura, onde é que está a linha de marcação entre o que está certo e o que está errado? E, portanto, isto é uma lógica perigosíssima e erradíssima. E não é por aqui, quer dizer, não se pode dizer que isto impeça um combate eficaz a um fenómeno de uma pandemia, enfim, cuja gravidade não se nega. Devo deixar isso com toda a clareza, porque também o lançamento dos EPITs, uma pessoa suscita a questão de que estes métodos não são corretos, é negacionista. E, portanto, como é negacionista, é um alvo a bater, não abre mais a boca, etc. E, portanto, essa lógica é uma lógica profundamente antidemocrática e propiciadora dos maiores abusos. E é essa porta que está aberta, a meu ver, pelo projeto de revisão constitucional do Partido Socialista e também pelo do PSD, embora depois tenha havido ali uma tentativa de correção com a história da ratificação pela autoridade judicial. Porque então remeter para a possibilidade de recurso à via judicial, não briguem connosco, quer dizer, a maior parte dos cidadãos não conhecerá que tem esse direito.
conhecendo, não terá possibilidade material, logística, financeira para exercer adequadamente esse Como é que um juiz, que não é um especialista em saúde, nem tem de ser, como é que um juiz pode verdadeiramente pronunciar-se acerca dessa questão? Ele, se quiser ter uma decisão conscienciosa, ele não pode dar por assento o juízo que está feito. Especialistas independentes? Exatamente, tem de ser. Exatamente. Mas por vezes poderá ser confrontado com a impossibilidade de o fazer por questões, uma vez mais, de urgência. Não é? Mas e depois que garantias é que tem os cidadãos, nenhuma, num caso desse? Nenhuma. E depois, como nós temos isto depois tudo se liga umas coisas às outras. Nós sabemos que temos um regime de... Não é reparação, porque esses danos são irreparáveis. Dá alguma compensação de quem foi objeto de uma prisão ilegal, extremamente fracos. Claro, até os meus óculos se assustaram. Extremamente fraco, quer dizer, isto não é o caso, por exemplo, de um país com o qual não temos nada a aprender noutros domínios, mas como são os Estados Unidos da América, onde, verificando-se que um cidadão esteve ilegalmente preso e agora, com as novas tecnologias do ADN, etc., se constata que aquela foi uma condenação injusta, tem direito a indenizações de milhões. Nós temos uma lógica de só haver indenizações em caso de dolo ou negligência grave e sempre com uma bitola absolutamente miserabilista relativamente a essa medida. E, portanto, a possibilidade de uma pessoa passar, digamos, gratuitamente uns tempos que ainda por cima não têm uma limitação, é porque aqui nem sequer se introduziu a limitação das tais 48 horas de levar o detido a... O rigor é sem prazo e, portanto, o detido poderá ficar o tempo que for considerado necessário. Por uma autoridade. Um conceito vago e indeterminado que terá que ser preenchido. Exatamente. E num país onde a lei diz que o cidadão que é detido é levado em 48 horas perante o juiz de instrução e se assiste impunemente à prática de ele ser levado ao fim de 47 horas e 50 minutos perante um juiz de instrução, que lhe diz como é que se chama, onde é que mora, pois, mas eu agora não posso continuar o seu interrogatório, tenho ali mais 4 para interrogar. Portanto, agora volta para a Cholda outra vez e vai passar lá mais 1, 2, 3, 4 ou 5 dias, como já se passou, e, portanto, esta disposição constitucional está completamente vintada pelo dia-a-dia dos nossos tribunais de instrução criminal, sem que, pelos vistos, faça propriamente grande aflição a quem quer. Mas se me permitem, o que é mais interessante ainda é estas propostas terem surgido. Nós já passámos por períodos eleitorais e não houve discussão pública, não houve apresentação destas propostas nos programas de todos os partidos, não é, que concorrem às eleições. Portanto, é perante o silêncio, é perante um véu de ignorância que todos estes temas estão a ser tratados e quando o Estado existe por causa do cidadão, toda a nossa arquitetura, digamos, política está organizada em favor do cidadão, é através dos impostos que todos nós vivemos uns com os outros e nos reconhecemos nos representantes eleitos e verdadeiramente não se assiste a nenhum debate na sociedade civil sobre estes assuntos. Isso até, quanto a mim, é um problema... Vai além do silêncio. Há aí um problema de legitimidade, ou melhor, de ilegitimidade política, porque esses partidos que se portaram dessa forma obtiveram o voto dos cidadãos e chegaram às posições que têm, designadamente aquele que tenha tido a maioria que lhe permite constituir governo, tendo dito uma coisa aos cidadãos e depois se apanhar com os votos e com o poder nas mãos, fazendo algo que nunca tinham referido aos cidadãos no período eleitoral. E, portanto, eu diria que aqui também há uma responsabilidade acrescida do próprio Presidente da República, porque nós encaramos a questão da dissolução do Parlamento em caso de não funcionamento das instituições democráticas como uma espécie de bomba atómica que nunca pode ser utilizada. Ora, se um partido ganha as eleições com batota, evidentemente que a batota é uma coisa intolerável em democracia e, portanto, se verifica, então o senhor, quando se candidatou e se apresentou perante os eleitores, disse X, Y, Z e com isso obteve os votos. E agora apanha-se lá e vem fazer W. E o W, por acaso, ou não, é exatamente o contrário do X, Y ou Z. Obviamente que há aqui uma deturpação completa das regras do jogo e que deveria também ter, se nós tivéssemos uma consciência política democrática, digamos, forte, deveria merecer um sancionamento. E o sancionamento era, desde logo,
uma força política um governo assente uma força política que se comporta desta maneira, pois, naturalmente, não poder continuar a ser governo. Eu tenho uma última questão, que tem a ver com o facto de, à exceção do Chega de Iniciativa Liberal, uma vez mais, nenhum dos outros partidos presentes na Assembleia da República propõe alteração ou revogação do artigo 288, que é aquele famoso artigo que diz respeito aos chamados limites materiais de revisão. Nós atualmente estamos no século XXI, não propriamente caracterizado, século este não propriamente caracterizado com grandes avanços em muitas coisas, é verdade, pelo contrário, muitos retrocessos, mas justificar-se-á que em pleno século XXI continuem a existir na Constituição Portuguesa, como aliás em poucas mais, eu não me recordo sequer quantas mais, são tão poucas, limites materiais, ou seja, preceitos, artigos, que não possam ser alterados. Eu compreendo a questão, mas eu acho que Ou quais deverão ser, no caso de concordar com a existência de limites, quais deverão ser esses limites e quais aqueles que não deveriam constar desse artigo. Vamos lá ver, eu acho que essa norma está para se evitar um jogo que era uma maioria circunstancial que se forma num determinado momento em que há poderes de revisão constitucional, digamos, ordinárias, não aquela revisão excepcional dos 4/5, poder aproveitar para introduzir modificações essenciais que resultam de uma maioria circunstancial e circunstancialmente obtida. E é, portanto, um travão a isso. E eu não vejo, sinceramente, não vejo inconveniente em que haja uma lei travão ou um artigo travão a esse tipo de manobras. Acho que depois se pode discutir se todos os limites que lá estão se devem ser mantidos ou não. Mas a eliminação de uma norma que impõe não seja possível uma maioria circunstancial, a não ser que ela deixe de ser circunstancial, porque se mantém no tempo e na revisão seguinte, então consegue a alteração, eu não vejo inconveniente nisso. Eu estou mais preocupado com outras coisas, como algumas delas já referi há pouco. Nós temos um mecanismo fraquíssimo de fiscalização da constitucionalidade das leis. Nós não temos recurso de amparo e devíamos ter. Isto é, a possibilidade de que o Tribunal Constitucional também não pode ser com a composição com que está agora. E acho que há uma reflexão séria. A situação que se vive neste momento no Tribunal Constitucional, com 3 juízes com o respectivo mandato cessado, a manterem-se em funções. A propósito disso, seria defensor eventualmente da extinção do Tribunal Constitucional e a criação, por exemplo, ou a atribuição dos seus poderes ao Supremo Tribunal de Justiça, ou eventualmente a criação de uma secção constitucional específica no âmbito do STJ? Eu acho que é o ponto a que tem chegado o Tribunal Constitucional, começa a justificar-se, se não há adoção disso, pelo menos a discutir abertamente essa questão. O problema é que a Justiça não se deixa discutir, nem aí, nem noutros pontos. Eu já agora também diria que um ponto que eu considerava essencial era o da prestação de contas pelos tribunais, que são o único órgão de soberania. Isto é uma questão tabu. Se eu referir isto numa reunião onde estejam num congresso ou num fórum onde estejam presentes juízes e magistrados do Ministério Público, ergue-se uma vozearia que lá estão a pôr em causa a independência dos juízes, lá está a atacar a autonomia do Ministério Público. Pode fazê-lo agora. Pois, mas exatamente, vamos lá ver, a gente tem 4 órgãos de soberania. Já fica gravado. Os outros 3, sim, mas eu tenho dito isto muitas vezes, não cheguei a muitas partes. Agora mais me ajuda. Sim, senhor. Enfim, a gente vota diretamente para a Assembleia da República e para o Presidente da República. Para o Governo pode-se dizer que imediatamente, uma vez que ele emerge da Assembleia da República em função dos respectivos resultados, que ele também tem uma legitimidade democrática eletiva. Os tribunais não têm. Como é que, em democracia, se garante a legitimação democrática de um órgão que exerce um poder soberano em nome do povo e que não tem legitimação democrática? Isto é um problema muito sério, que passa por um respeito absolutamente escrupuloso de princípios fundamentais. Primeiro deles, o juiz natural. Nós tivemos uma situação de que o Ministério Público, durante anos a fio, escolhia o juiz de instrução que lhe convinha, desde que imputasse ao arguido, mesmo que sem qualquer fundamento, um dos crimes cuja competência de investigação é o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, o CELB, onde, aliás, também se fazia uma seleção dos processos com a distribuição para os senhores procuradores. Exatamente. Mas aí, agora, quanto a juiz, eu quero ter um juiz de instrução que valide tudo aquilo que eu vá requerer e vai sugerir e vai propor. Quem é esse juiz? É fulano tal, que é o único juiz, como foi durante muitos anos, no Tribunal Central de Instrução Criminal. Então, eu imputo ao arguido o branqueamento de capitais, que é, digamos, uma dos tipos criminais muito frequentes neste tipo de coisa. A entidade competente para investigar é o DCIAP, logo o juiz de instrução
Logo, o Tribunal de Instrução Criminal é o de si, onde só está um juiz. E este jogo pode ser jogado a desafio, sem que ninguém dissesse isto contraria o princípio do juiz natural. Segundo, fundamentação das decisões judiciais e publicidade das decisões judiciais. Já repararam que só há publicação de decisões da segunda e da terceira instância? É verdade. E com um critério que ninguém conhece qual é. Porque não as da primeira instância? Não, exatamente, porque não as da primeira instância. Há alguma mesmo. dificuldade técnica? Pois, exatamente. Não há, então, hoje, com as novas tecnologias. E depois, na segunda e na terceira instância, quais são os acórdãos do Tribunal da Relação X, Y ou Z que são publicados e quais são os não julgados? Quem é que decide isso? Com base em critérios. Sindicatos por quem? Portanto, a publicidade, o duplo grau de jurisdição, portanto, o direito de recurso. Nós temos assistido, nos últimos anos, a uma lógica de aprovação de medidas ditas de reforma da justiça para a tornar mais célere, mais justa e mais eficaz. Essas medidas normalmente têm-se caracterizado por corte nos direitos dos cidadãos. Corta-se nos recursos, passámos a ter recursos, os recursos em processo penal, em vez de serem decididos por 3, passarem a ser decididos por 2, aumentou-se o número das decisões sumárias tomadas por um único juiz, aumentou-se, digamos, a panóplia dos despachos são suscetíveis de recurso, reduziu-se a instrução no processo crime a uma farsa, em que todas as diligências de prova podem ser indeferidas por despacho irrecorrível do juiz, etc. No fim de cada uma dessas reformas, nós verificamos que se cortaram nos direitos dos cidadãos, mas a justiça não ficou nem mais célere, nem mais justa, mais eficaz. E eu acho que isto é que é o centro de gravidade. Ora bem, e depois nós sabemos que num processo de violência doméstica, a juíza do processo, em concordância com a magistrada do Ministério Público, propõe a uma mulher vítima de violência doméstica que determina que o problema, digamos, aquele processo se resolve indo a passeios lúdicos e jantares à luz das velas e nada acontece. Nós temos processos em que pessoas processos de crime, foram sujeitas às sempre impunes e sempre cirúrgicas violações do segredo de justiça, foram completamente destruídas do ponto de vista pessoal, profissional, público, político, e chegou ao fim e foram absolvidas. O que aconteceu? Nada. E das duas, uma, como eu tenho dito, e há um exemplo que eu dou sempre de pessoas de um espectro político-ideológico completamente diferente do meu, que não conheço nem pessoal, nem profissionalmente, nem qualquer outra coisa. Mas o que passou, por exemplo, no processo dos vistos Gold, com o ex-ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, e o ex-diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Germán Los Paulos, é uma coisa inacreditável, inadmissível num Estado de Direito. Eles viram a sua imagem publicada em jornais, corrupção, viram os respectivos interrogatórios no DIAP de Lisboa, a gravação, vídeo e áudio e vídeo. Transcrita e divulgada. Divulgada numa televisão, foram apontados publicamente como sendo corruptos. O Ministério Público acusou por corrupção, requereram a abertura de instrução. No fim da abertura de instrução, o juiz de instrução, sempre o mesmo, disse que as provas indiciárias eram avassaladoras, pronunciou-os, eles vão ao julgamento e são absolvidos por 3 juízes. Quer dizer... E mais, interposto recurso pelo Ministério Público, chegam à relação e a absolvição é confirmada por 3 juízes. Portanto, das duas, uma. Ou temos 6 juízes, 3 da primeira instância e 3 da segunda. Fizeram o frete de absolver pessoas que não deviam ter absolvido, isto é gravíssimo, ou então houve pessoas, e designadamente um juiz de primeira instância e de instrução criminal, que considera que há provas indiciárias avassaladoras, e estas pessoas foram autenticamente queimadas na praça pública, de forma absolutamente impune, mas absolutamente drástica, e nada acontece também. Chegou-se ao fim e a Justiça não se deixa questionar quanto a isso. Eu acho que, colecionando as condenações no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que o Estado português tem colecionado por coisas da Justiça, se torna mais premente ainda a necessidade de, tal e qual como a Sra. Provedora de Justiça tem dito todos os anos apresentar um relatório da sua atividade à Assembleia da República, que um responsável pela Justiça tivesse que prestar contas, designadamente perante o Parlamento, do que se passou na Justiça. Ficamos com a noção clara de que isto era matéria para outros podcasts. Terminamos por hoje o nosso segundo podcast relativo à revisão da Constituição Portuguesa. Uma palavra de agradecimento ao Kiko Alves. Também referir que todos os documentos que nós utilizamos podem depois ser verificados nas nossas plataformas e, uma vez mais, um agradecimento. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite, uma vez mais. Muito obrigado. Muito obrigada.